Meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma teleaula de Química. Como visto nos módulos anteriores, nós estamos em ligações químicas. É importante você lembrar que já estudamos ligações iônicas e ligações covalentes. Hoje, iremos focar na ligação metálica. Todas essas ligações estão no grupo das ligações intramoleculares. Então fique atento que na aula de hoje nós vamos trabalhar então a ligação metálica. Diferente das outras ligações, a ligação metálica ela é muito mais teórica para você que vai fazer IF, Colégio Naval, SpaceX ou propriamente aprendiz do que as últimas provas. É uma matéria que na verdade envolve muito mais a forma com qual a substância realizou a ligação química, as suas características. Então fique ligado. Lembre que eu ficava sempre preocupado com você se você iria confundir ligação iônica e ligação covalente. E agora, mais uma ligação. É impossível confundir as ligações. Primeiro porque a ligação metálica é uma ligação que se estabelece entre dois metais. Professor Torres, então quer dizer que a ligação metálica, diferente da iônica, tá lembrado da iônica? Metal com ametal. Ou a ligação covalente, ametal com ametal. A ligação metálica, nós vamos ter um metal se ligando a outro metal. Agora, vamos frisar alguns pontos importantes. Primeiro, vamos colocar um asterisco aqui. Primeira observação. Quem são os elementos metálicos que estarão participando dessas ligações químicas? Lembre que você está com a tabela periódica ao seu lado. Então nós temos a família dos alcalinos, a família dos alcalinos terrosos, a família do alumínio e, principalmente, os elementos da família B. Isso é muito importante. Outro dado importante, não confunda ligação metálica com ligas metálicas. Quando nós nos referimos às ligações metálicas, elas se estabelecem de um elemento próprio a outro elemento próprio. O que eu quero dizer com isso é que sempre o mesmo elemento estará se ligando ao mesmo elemento. Então, nós vamos falar que a combinação ocorre entre elementos iguais. O que significa isso, meu aluno? Significa que quando, por exemplo, vamos colocar aqui de vermelho para você frisar bem, quando o elemento sódio estiver ligando, ele não poderá se ligar a outro elemento diferente. Ele terá que se ligar a outro elemento sódio ou a outros elementos iguais a ele. Se eu tiver um cálcio se ligando, ele terá que se ligar a outros cálcios iguais a ele. Quando você observa, na verdade, metais diferentes se ligando, como por exemplo a própria liga de ouro, a joia de ouro, que você observa, né, um ouro se ligando ao cobre, isso na verdade nós chamamos de ligas metálicas. Então apenas as ligas metálicas serão formadas a partir de metais diferentes, ok? Agora um dado importante. Nós vamos colocar aqui uma observação para você que vai realizar o concurso militar ou propriamente o Enem. Então você vestibulando ou você militar tem que lembrar que na ligação metálica, quando esses elementos estiverem se ligando, uma propriedade muito importante ocorre. Lembra nas aulas de atomística que nós observávamos a divisão em subníveis? Quando você pegava um elemento químico e dividia em subníveis, 1s2, 2s2, a camada de valência, que era aquela camada mais externa, permitia que o outro elemento ligasse ao elemento vizinho. Então, nessa ligação metálica, nós vamos observar o seguinte:
Vamos colocar assim, ó, geralmente, tá? O que nós podemos afirmar? Geralmente, os elementos que realizam essa ligação metálica, então, geralmente, os elementos, vírgula, apresentam o subnível de completo e o subnível mais importante, S incompleto. Então, na verdade, quando fazemos uma ligação metálica, e eu vou mostrar aqui o esquema de como essa ligação se processa, é o subnível S que vai acabar se ligando a outro elemento igual a ele. Tá? Agora, como que se estabelece essa ligação metálica? Você não precisa, nas ligações metálicas, fazer aquelas fórmulas de Lewis, como você fez anteriormente na ligação iônica e na ligação covalente. É muito interessante como essa ligação se estabelece. Nós temos uma teoria que é a mais usada, a teoria do retículo cristalino. E a teoria do retículo cristalino explica como essa ligação metálica se processa e acaba justificando algumas características tão importantes dos metais que vocês conhecem. Vocês sabem muito bem que o metal é um material extremamente duro, com pontos de fusão e ebulição muito altos, mas facilmente maleáveis, facilmente transformados também em fio, chamamos de ductibilidade. Então você vai observar que, quando eu desenhar aqui o retículo cristalino é como essa ligação vai estar se processando no meio. Então vamos tentar desenhar aqui para vocês. Então, na verdade, essa ligação química que ocorre, vai ocorrer pelo retículo. Não vai confundir com biologia, hein? Retículo endoplasmático não, é retículo cristalino, tá? Retículos cristalinos. O retículo cristalino. Seu mestre vai tentar desenhar aqui. Você sabe muito bem que acompanha minhas teleaulas que o meu desenho nunca é fera. Mas olha só, vamos lá. Vou desenhar aqui um átomozinho. Você vai observar que esse átomo ele vai estar formando geralmente uma figura tridimensional, tá? Eu vou desenhar aqui um cubo, tá? Representando uma ligação química. Professor Torres, então quer dizer que toda ligação metálica se processa através de uma figura tridimensional? Sim, correto. Mas, professor Torres, então quer dizer que a ligação metálica sempre se processa a partir de um cubo? Não. Você vai observar que grupos de elementos, eles podem formar uma certa estrutura, um retículo cristalino, no formato de cubo, ou também outras formas geométricas, tá? Então, eu quero frisar bem, nem todos os elementos que fazem ligação metálica irão formar sempre essa figura, tá? Agora, um dado importante para você aqui. Quando você observa uma estrutura como essa, você pode ver que em cada vértice da figura eu coloquei uma bolinha para vocês. Na verdade, não é uma bolinha. Você sabe muito bem, se eu tenho uma ligação metálica que se processa com metais, cada extremidade dessa é um cátion. E esse cátion pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, não me interessa. Agora, uma coisa importante. Vamos pegar aqui como exemplo o átomo de ferro. Vamos pegar aqui o ferro mais 2. Então, observa que se eu tenho um cátion, ferro mais 2, esse rapaz está liberando 2 elétrons. Então, acontece uma coisa muito bacana. Em cada extremidade, então, eu teria um ferro aqui, eu teria um ferro aqui, eu teria um ferro aqui. Claro que eu não vou ficar colocando todos os ferros aqui, mas você já entendeu. E é engraçado, como o ferro ele pode liberar, e ele vai liberar 2 elétrons, ele vai liberar o seu elétron aqui, esse amiguinho aqui, tá? Observa que os seus elétrons, diferente da ligação, por exemplo, ligação iônica, eu era um metal e eu doava meu elétron especificamente para aquele elemento ali. A ligação covalente, o elemento compartilhava especificamente com esses 2 caras aqui.
O que acontece na ligação metálica, isso aí que explica a condução elétrica desses metais, é que os cátions em cada extremidade, vamos colocar aqui fica bonitinho, os cátions em cada extremidade dessa estarão, na verdade, compartilhando seus elétrons com todos. Então eu não vou compartilhar especificamente, por exemplo, esse ferro aqui, que está se ligando aqui em cima, nesse lado de cá e nesse lado de cá, ele não vai compartilhar seu elétron apenas com esses três elementos. Ele vai liberar os seus elétrons, que terão uma mobilidade fantástica, gerando uma coisa que alguns professores denominam, vou botar uma setinha para cá, mar de elétrons. Então quer dizer que esses elétrons que estarão aqui viajando entre os elementos químicos, como se fosse naves espaciais, como se fosse uma partícula viajando entre os elementos, esse mar de elétrons também é muito conhecido na química por outro nome, nuvem eletrônica. Isso explica como o metal tem essa capacidade fabulosa de conduzir a eletricidade. Então você observa que essa estrutura cristalina justifica na química, eu vou virar para o lado de cá, justifica na química aquelas tais características que são tão comuns aos metais. Tá? Uma observação aqui. Nessa teleaula de hoje, a sua atividade já foi proposta desde as ligações covalentes. Então, as atividades que cabem à ligação metálica, que as questões são extremamente teóricas, já está proposta lá na sua atividade de ligação covalente. Então, vamos lá. Quais são as características do metal? Você já vai me dizer vários aí. Você vai pausar o vídeo e vai me dizer, pô, essa. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeira característica. Os metais são sólidos. Tudo bem. Todos são sólidos? Não. Com exceção, vamos colocar aqui, do mercúrio, que é um metal líquido. E se ele é sólido e, consequentemente, ele apresenta uma cor. Essa cor, geralmente, ela é prateada, tá? Mas ela pode ser, no caso do ouro, dourada, ou no caso do cobre, avermelhada, ok? Isso é importante frisar. E se ele tem cor, consequentemente também outra coisa que é característica nos metais é o seu brilho. Tá? Agora, essa próxima característica que eu vou colocar aqui, você precisa frisar muito bem. Quando eu falar aqui, pontos, vamos colocar assim, pontos de fusão. Você já sabe o que é um ponto de fusão e ebulição. Tá? Eu quero que você entenda essas duas características. Primeiro, nos metais, lembra na ligação iônica que o composto iônico também era sólido. Mas esses sólidos, que eram compostos iônicos, eles poderiam ser facilmente dissolvidos quando colocados em água. Isso não acontece com os metais. Os metais não são dissolvidos em água. Tá? Então, esse sólido aqui é um sólido diferente da ligação iônica. Tá? E outra coisa, esses pontos de fusão e ebulição são tão altos também, mas são mais altos do que os compostos iônicos. Então, você vai dizer para mim, vou puxar uma setinha aqui, eles são maiores, quer dizer, mais elevados do que os compostos iônicos. Então você pode reparar que é uma aula muito tranquila para você que está em casa. Tá? Então observa bem que essas características são bem marcantes. Vou aqui separar aqui elas aqui, ó, bonitinho para você. Ó. Sólidos, brilho, cor, pontos de fusão, pontos de ebulição. Agora, existem algumas propriedades que são muito bem justificadas pela forma como os metais se ligam. Uma delas é a condutividade elétrica. Então você observa que os metais, e cuidado, as provas exigem muitas questões teóricas, então fique muito ligado às minhas observações. Então,
o retículo cristalino justifica muito bem a condutividade elétrica. Por que justifica muito bem? Que diferente da ligação iônica covalente, os elétrons na ligação iônica covalente estão atrelados a dois elementos químicos. Na ligação metálica não, eles estão livres para ir e vir. Então isso justifica a condutividade elétrica tão alta desses metais. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar de vermelho para marcar bem a condutividade elétrica, tá? Outra propriedade muito importante dos metais, que também é justificada pelo retículo, porque na verdade você vai ver na internet figuras, né, tridimensionais muito maiores do que essa, então isso justifica muito bem a maleabilidade. Lembre que a maleabilidade é uma propriedade dos metais onde eles podem ser fracionados em lâminas, cortados em lâminas. Claro, porque se eu venho aqui, corto, eu não tenho prejuízo nenhum. É bom que eu fiz uma lâmina aqui, fiz uma lâmina lá. Os metais estão, os átomos estão um ao lado dos outros. Isso não atrapalha o seu rearranjo. Então, a maleabilidade, que é uma propriedade geral, ela é muito bem justificada com a ligação da forma como se processa. E aqui a terceira também, que é muito justificada, que é a ductibilidade. Ou ductibilidade, tá? Ou ductibilidade, tá? Que é justamente, vamos consertar aqui, ductibilidade, que é justamente a capacidade que tem esses metais de serem transformados em fios. Então eu quero que você coloque na sua cabeça que a ligação metálica é uma ligação extremamente teórica. Que você tem que ficar muito bem ligado a essas características. Principalmente essas aqui e essa aqui. Então, eu vou até colocar aqui em preto, né, porque isso aqui, na verdade, que eu botei aqui no canto, ela também entra dentro das características. Mas são características que conseguem ser justificadas por essa teoria do retículo cristalino, né? Então vamos colocar aqui, vamos continuar aqui um lado, né? A condução, a maleabilidade e a ductibilidade. Letra feia, mas dá para entender. Beleza, meu amado? Galera, muito obrigado pela paciência. Chegamos ao final de mais uma teleaula de Química. Fique ligado nas atividades propostas na sua plataforma. E não esqueça, foco e determinação. Um grande abraço.